Está começando mais um episódio do primeiro podcast de administração, empreendedorismo e negócios da região central do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabrini Dotto. E eu sou Angel Gubert. E como apoiadores desse 12º episódio, temos o Lumiere Estúdio de Beleza, que cuida de nós e eleva a nossa autoestima, nos deixando belíssimas para a gravação dos episódios do Pode Falar ADM. O Lumiere tem um espaço aconchegante e acolhedor, onde as mulheres são recebidas com muito carinho e atenção, e recebem tratamentos de alta qualidade para realçar sua beleza e bem-estar, garantindo que saiam de se sentindo renovadas e confiantes. Hoje, o Lumiere conta com uma equipe de mais de 10 excelentes profissionais e uma carta variada de serviços nas áreas de cabelo, unhas, maquiagem, estética facial e corporal. Além, é claro, das nossas empresas, a Fabrini Dotto, gestão de processos, que busca melhorar os resultados do seu negócio por meio da avaliação e reestruturação de processos internos. E a Dica Consultoria, que tem como propósito levar qualidade de vida aos empreendedores através de uma gestão eficaz, potencializando resultados e vidas. Nesse 12º episódio, vamos conversar e aprender com a história da Camargo Smartwatches, que estourou nas redes sociais com estratégias de vendas online. E para conversar conosco, convidamos o Jonathan Camargo, criador, proprietário e figura indispensável no Insta da Camargo Smartwatches. Seja bem-vindo, Jonathan. Isso aí, um brinde ao 12º episódio. Show. Legal. Então, muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra poder participar de um podcast com vocês e principalmente por ser um podcast aqui de Santa Maria, tá? E obrigado mesmo pelo convite. A gente fica muito feliz também de te receber aqui, Jonathan, no nosso podcast, né? Na 2ª temporada do Pode Falar ADM. E nos conte um pouquinho, então, como que surgiu a Camargo Smartwatch, né? Show. Vamos lá, então, vou explicar um pouco para vocês. A história ela é um pouco longa, já vem aí praticamente 6 anos, mas vou tentar resumir aqui em alguns minutos para vocês, tá? Basicamente, eu iniciei a Camargo dentro de um quartinho de 3x4 na casa da minha avó, tá? Eu não tinha ideia nenhuma de onde eu iria chegar com esse projeto. E, na verdade, lá atrás, quando eu iniciei, eu não tinha nem a ideia de ter uma loja de smartwatches. Eu iniciei o meu projeto lá atrás de empreendedor porque eu realmente precisava na época. Eu precisava fazer alguma coisa da vida, sabe? Porque na época eu trabalhava de CLT ainda nas Americanas e eu também fazia faculdade na universidade aqui de Santa Maria. E o que acontece? Eu acabei, por conta da faculdade, tomar muito tempo e tudo mais, eu tive que sair das Americanas, né? E eu precisava, tipo, tá, como é que agora eu vou conseguir pagar minhas contas e tudo mais, né? Eu tinha um carro muito antigo na época, eu vendi esse carro por R$3.800 e me sobrou em torno de R$840, depois de eu ter quitado algumas dívidas. E esse foi o valor que eu tive para iniciar o meu negócio lá em 2018, R$840, tá? E isso muito desafiador, né? Muito desafiador. Só que, tipo, hoje a gente chegou onde a gente tá porque eu tomei essa decisão lá atrás de iniciar com R$840. E hoje muita gente até, como eu tô sempre nesse mundo de empreendedorismo, de falar com empresários ou até pessoas que estão iniciando, né? E muita gente, eu tenho aqui R$5.000, será que dá para iniciar um negócio? Pô, lá atrás eu iniciei com muito menos e se tornou o que se tornou. Eu acho que tá muito mais em a pessoa que tá por trás para fazer aquilo acontecer e a tua confiança, a tua determinação para fazer isso acontecer, do que qualquer outra coisa. Porque o dinheiro, se eu não tivesse esses R$840, mesmo assim quisesse fazer, talvez eu teria feito outras coisas, tipo, vou dar algum exemplo, fazer alguns freelancers em alguns lugares para conseguir juntar uma verba para iniciar um negócio. Mas enfim, eu peguei esses R$840 e comprei, na época, foi algumas fitas de LED no Mercado Livre e eu trouxe para Santa Maria para vender. Sabe? E era uma coisa que já tinha aqui em Santa Maria, só que eu peguei algo que pouca gente estava olhando. Fui um pouco pioneiro nisso, que era as vendas no Facebook Marketplace. Não sei se vocês lembram do Facebook Marketplace. Sim. Ainda tem hoje em dia o Marketplace. Tem. Só que eu peguei bem no início, quando o Facebook recém tinha lançado.
E eu comecei a trazer isso aqui para a cidade como se fosse uma loja. Muita gente usava o marketplace para vender produtos usados e tal. Tipo, tu quer pegar um celular e vender lá o celular que tu usa, beleza, tu postava lá. Só que pouca gente trazia produto novo para vender lá. E aí eu comecei a trazer essas fitas de LED, eu postava essas fitas de LED lá, eu lembro até hoje, eram umas fotos da fita com um fundo branco atrás, para identificar que era tipo alguma loja que fazia aquela venda daqueles produtos, né? E eu lembro que eu comprava tipo, por R$25 e vendia por 50. Nossa, um lucro gigantesco que tem. Pô, eu tava dentro de um quarto, estava iniciando o meu negócio. Para mim já era alguma coisa, né? E eu comecei assim. Comecei trazendo fitas de LED, trouxe alguns lampiões de LED. Não sei se você sabe aqueles lampiões que a gente ergue assim, que sai uma luz. Se o pessoal da edição quiser colocar depois de um vídeo aqueles lampiões, pode colocar, tá? Até pro pessoal exemplificar, eu posso mandar no WhatsApp para vocês. Então eu comecei dessa forma, sabe? E fui trazendo vários produtos, testando. E até que em 2019 eu caí nos smartwatches. Comecei a importar um pouco, eu comecei a importar do AliExpress. E caí no mundo dos smartwatches e o smart naquela época não era algo comum. Tinha muitos smarts da Apple e tal, assim, mas não era algo muito comum, tu não via muita gente utilizando, né? Então a gente aproveitou eu, né, naquela época, aproveitou essa onda do momento de que eu vi, tá, beleza, não tem muita gente utilizando isso aqui, é algo totalmente novo, vou trazer, né? E aí eu acabei trazendo alguns para vender e depois ali minha vida, tipo, só foi. Porque desencadeou muita coisa, sabe? Eu comecei a entender que, beleza, é um produto que ninguém tem aqui na cidade, né? Aqui em Santa Maria, nem no Rio Grande do Sul não era tão conhecido. Eu consigo trazer para cá, consigo entregar rápido. Então, eu peguei esses produtos, esses smarts, e comecei a postar no Facebook ali ainda, né? Porque eu não tinha Instagram, sabe, da loja. Eu comecei a postar no Facebook, começou a vender e tudo mais. Tá, beleza. Só que começou a ter outras pessoas vendendo também ali, né, dentro do Facebook, e acabou ficando, tipo, criando uma certa concorrência, né? E aí beleza, porque eu sempre gosto de inovar, sabe? Sempre gosto de estar à frente do que eu tô fazendo, né? E desde lá, eu acho que, tipo, eu não tive nenhum treinamento quando eu iniciei, eu acho que é uma coisa que vem da gente, sabe? Não sei, tem algumas coisas que a gente nasceu para fazer, sabe? E nessa questão de inovação, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se, sempre com esse e se na minha mente, sabe? E se eu fizer isso, será que vai dar bom, né? E aí beleza, eu preciso me diferenciar de alguma forma. E aí eu comecei a estudar o Instagram. Pô, era um negócio que eu não sabia, tipo, era como se eu pegasse hoje e abrisse, sei lá, um painel no avião que eu não saberia mexer, sabe? E aí eu peguei, beleza, eu vou tentar essa rede social, que eu vi que já tinha algumas lojas que estavam vendendo e tal, pouca gente fazia isso também, né? Beleza, vou colocar o smartwatch aqui. E aí eu comecei a entender alguns padrões que faziam vender, tipo, um vídeo melhor. Tinha gente já no Instagram, só que fazia um vídeo, tipo, todas as vezes com a câmera suja, falava mal e tal. Eu também falava mal na época, eu comecei como qualquer outra pessoa começa, sabe? Mas eu falei, dá pra crescer isso aqui. Vamos ver aonde que isso aqui vai me levar. E desde 2019, que foi que eu coloquei no post-it, eu quero me tornar a maior loja de smartwatches do Brasil. E eu coloquei isso na minha cabeça de uma forma que não saiu tão fácil, sabe? Tanto que eu levei esse post-it para várias e várias mudanças de casa que eu fui fazendo durante o período de tempo, né? Eu levei e hoje eu não tenho mais, mas ficou na lembrança, né? Que eu tinha grudado na minha parede. Então, assim, entrei pro Instagram e comecei a trazer vídeos bem explicativos sobre os produtos, com uma narrativa bacana. Comecei a trazer uma foto mostrando realmente, tipo, a qualidade daquele smart, sabe? Uma foto bem próxima. E para quem vende no Instagram sabe o quanto isso é essencial para te conseguir vender bem. E desde lá, daquela época, eu já trazia isso, né? E aí eu, por meio também, comecei a pesquisar, como é que eu faço para atingir mais pessoas aqui pelo Instagram? Conheci o famoso tráfego pago, que muita gente gosta, muita gente tem medo, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças e não é. Conheci o tráfego pago e comecei a fazer um tráfego pago de uma forma bem fácil aqui na cidade. E foi aí que deu o estouro, digamos, que tu falou no início do podcast, né? Muita gente começou a conhecer a loja aqui na cidade. E por a gente fazer um conteúdo muito bom no Instagram, o pessoal gostar e tudo mais, e eu mesmo que ia entregar os produtos na época, começou a dar um estouro e
o marketing boca a boca também pegou muito bem, porque é uma coisa nova, não tinha aqui na cidade. E isso, ser pioneiro nisso, né, foi o que nos ajudou muito a conseguir nos destacar e nos tornar referência mesmo, às vezes até no Brasil, dependendo do nível que tu olha, sabe? Então, isso foi um pouco da minha história resumida aqui para contar para vocês. Que legal, Jonathan. A gente nota muito na tua fala, né, a questão da decisão. E o quanto é importante a gente, quanto ser humano, né, enquanto empreendedores, decidir, tomar decisões, né, como tudo parte de uma decisão, né, e muito, muito bonita a tua história, muito, muito gratificante ouvir tu contar, assim, a gente saber que uma pessoa, né, evoluiu tanto, saindo de um quartinho para ter a história que tu tem hoje, né, com a Camargo Smartwatch, aqui na cidade de Santa Maria, né? Então, parabéns pela tua história. Obrigado. É muito legal ouvir, muito legal conhecer um pouquinho mais. E muito bom refletir, enquanto tu falava, eu tava aqui pensando realmente nessa questão da decisão, né? O quanto muitas vezes a gente deixa para depois. Sim. Né? A gente tem medo, a gente não tá pronto, a gente espera a hora certa, a gente espera tá perfeito, né? E a gente tem que agir, né? Que a decisão aliada à ação, ela nos leva a conquistar os sonhos, né? Então, que legal que tu teve essa visão, né, de futuro e caminhou em direção a isso, né? Planejou, executou e tá aí tendo o sucesso que tem. Então, parabéns pela essa história. Exatamente. Também tem uma frase, enquanto tu falava, me veio muito à cabeça. Pessoas de ação sempre serão de ação, porque elas sempre terminam aquilo que começam. O mundo recompensa a ação. Exato, e toda a tua trajetória foi muito nisso, mas porque tu tomou iniciativa e porque tu realmente foi atrás. E muitas vezes eu me coloco nesse balaio, a gente se julga, mas eu acho que agora não é a hora. Não. Eu vou deixar pra depois, mas não vou fazer. Cara, a gente às vezes espera de muitas oportunidades, eu me coloco, né, eu perco. Por realmente ter esse medo. E o medo foi uma coisa que tu não teve durante toda a tua trajetória. Então, olha, assim... Sim, tem muito medo envolvido. A gente sabe que tem, sabe? Só que isso que vocês falaram de decisão é muito importante. Porque o que acontece? Deixa eu contar um negócio para vocês. Foi em janeiro de 2022. Normalmente, para quem é do comércio, muitas vezes janeiro não é um mês tão legal, sabe? E em janeiro de 2022, a minha loja ela não estava numa fase tão legal. E eu pensei, durante muitos dias do mês de janeiro, em desistir. Pensei muito em desistir. E eu lembro de ter tomado a decisão de que era pelo dia 20, 21 mais ou menos de janeiro. Eu falei, eu não posso desistir. Isso aqui é um sonho meu, eu não posso desistir. E... lembrando disso, sabe, de que vocês estavam falando e tal, eu fico pensando de que, se eu tivesse tomado, olha, tudo é uma decisão, se eu tivesse tomado a decisão, a gente tem a decisão de agir e a decisão de não desistir. Se eu tivesse tomado a ação de desistir do meu negócio, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria ensinando N outras pessoas a realmente vender no Instagram, não teria a loja do tamanho que a gente tem e não teria conquistado N outras coisas, sabe? Então, até para quem tá assistindo, toma muito cuidado com as decisões que tu toma no teu dia a dia, porque é as decisões que vão definir o teu futuro. É isso, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, é bem desafiador. Só que isso que tu falou do medo, o medo ele sempre tá com a gente, só que a gente precisa aprender a ter muito autocontrole em relação a isso. Porque se a gente não tem esse autocontrole, o medo toma conta e ele faz a gente paralisar, a gente para. E nessa paralisação, o que eu faço? O cérebro ele quer economizar energia. Então, tipo, eu vou ficar aqui onde eu tô, tá confortável, tá bom, tu não age, e aí tu não cresce, sabe? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Não deixar, que incrível. Não deixar o medo nos paralisar, né? Exatamente. E sair dessa zona de conforto, porque é fora da zona de conforto que tá o nosso crescimento, né? Então, isso faz... os nossos sonhos estão fora da zona de conforto. Isso né? Fala muito sobre empreender, né? Isso é empreender. Exatamente. Então, é incrível a gente poder compartilhar isso e, né, trocar ideias, estar aqui conversando sobre isso, porque falávamos até no episódio passado sobre a glamorização do empreender, né? Que é muito bom, é muito fácil, muito bonito, é muito bonito. Né? E
nem sempre é assim, né? E aí a gente tem os perrengues para passar, tem que resolver algumas coisas e tem que enfrentar muitas vezes uma luta, eu acho que na maioria das vezes uma luta interna, Sim. né? Sobre o nosso sonho, sobre, como tu disse, assim, decidir sobre continuar ou não continuar, ir atrás dos nossos sonhos ou fazer aquilo nos paralisar. Então, eu acho que é muito mais uma luta interna, muitas vezes, do que com uma concorrência, né? Do que, Sim. enfim, com N situações que tá aí pra Às gente vezes, desistir, né? a concorrência maior somos nós mesmos. Exatamente. Que tá aqui dentro. Na mente, né? Na mente. O empreendedor nato mesmo, que tá para fazer o negócio acontecer, que tá preocupado realmente com o negócio, ele vai dormir pensando no negócio e acorda pensando no negócio. E quando a gente está por tomar alguma decisão, principalmente nessas fases mais montanha-russa da vida, assim, sabe? Aquelas fases mais bagunçadas, é bem complicada essa questão do medo. Tipo, quando ele te paralisa, assim, tu acha que não vai, mas não adianta, tem que tomar decisão, sabe? Muitas vezes. Mas isso que tu falou, de que tudo tá na mentalidade, sabe? É uma coisa que eu todos os dias brigo comigo mesmo pra, tipo, cara, faz a coisa que tem que ser feita. Muitas vezes, tipo, a gente é humano, dá preguiça, muitas vezes a gente acaba, às vezes, querendo ficar no conforto e tal, né? Só que não adianta, a gente tem que tomar as decisões corretas e sempre agir. Ação. Perfeito. E como tu passa esse espírito, porque já me contagiou muito aqui no Centro Vídeo, mas como tu transmite esse espírito, essa cultura de agir, da ação, de realmente em busca do que acredita dos sonhos para tua equipe? Para minha equipe, olha, o que acontece? Lá na minha loja, a gente não faz tantas reuniões. Isso é uma coisa, acho que muito de... Por que eu já vou chegar lá, tá? Mas por que, assim, cada empresário tem a sua filosofia, cada loja tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser e tá tudo bem. Tem gente que prega que tem que ter reunião todos os dias, tal, tem que ter reunião uma vez por semana, tem que ter uma reunião uma vez por mês. E tá tudo bem, cada um tem sua cultura, né? Lá na loja, a gente não tem uma cultura de fazer muita reunião. A gente faz realmente quando é necessário, sabe? Porque eu também sou uma pessoa que gosto muito de ter uma delegação mais, de certa forma, remota, sabe? Então a gente não fica fazendo muita reunião lá na loja. Mas o que acontece? Durante algumas reuniões que a gente faz, em momentos bem específicos, vamos lá, uma vez a cada 2 meses, porque eu tô muito presente na rotina da loja, então se tem que alinhar alguma coisa, eu vou lá, como eu falei pra vocês, eu sou visto do Enneagrama, eu sou tipo 7, então faço as coisas muito rápido, executo muito rápido, né? Então, quando tem que alinhar alguma coisa, eu já vou lá, alinho, papum, e tá resolvido, sabe? Então, por isso que acaba não tendo muitas reuniões de alinhamento, sabe? Tá tudo bem. E aí, o que acontece? Durante essas reuniões, eu procuro sempre fazer algumas perguntas principais. Uma pergunta principal, assim, ó, qual que é pros funcionários, né? Qual que é o teu sonho de curto prazo? Eu pergunto para cada um, qual que é o teu sonho de curto prazo? Por que eu faço isso? Para eles entenderem de por que eles estão ali fazendo o que eles estão fazendo todos os dias, sabe? E isso acaba mexendo um pouco até comigo, porque eu sempre, quando ouço o sonho deles, eu penso assim, cara, há uns anos atrás eu estava dentro de um quarto, sozinho, tentando empreender, e hoje eu tô ajudando outras pessoas a conquistarem os sonhos. Isso para mim, tipo, é muito gratificante, sabe? E uma coisa que já aconteceu lá na loja, como a gente já tem algumas pessoas que estão há mais tempo, já tem, por exemplo, a minha tia, que ela trabalha no estoque, ela já está com a gente vai fazer quase 2 anos já, e desde 2 anos atrás eu já fazia essas perguntas, sabe? E ela falava, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E algumas coisas ela foi indo conquistando, obviamente vai mudando o percurso e tudo mais, mas algumas coisas ela foi conquistando, né, ao longo do tempo. E isso que eu acho legal, sabe? Tu vai ajudando as pessoas a conquistarem os sonhos, sabe? Então até fui um pouquinho mais longe aqui, mas essa forma que eu tenho de fazer, tipo, os funcionários da gente, da equipe mesmo, sabe? Eles buscarem a ação, eles entenderem por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo todos os dias, sabe? E outro ponto também bem interessante nisso é que, assim, lá na loja a gente sempre busca, não é à toa que a gente tem mais de 10 mil clientes, sabe? E clientes satisfeitos. Se a gente for puxar no Google, tá? A nossa loja ela tem mais de 1.300 avaliações e avaliações 5 estrelas, tá? É difícil tu achar um negócio que tenha 5 estrelas no Google em tanto tempo assim, sabe? E a gente tem.
Isso não é à toa. Por que não é à toa? Porque eu tenho uma filosofia dentro da loja que é o quê? Tudo que a gente faz é pelo cliente. E isso eu tento trazer muito para os colaboradores também. Eu estou falando um pouco colaboradores, um pouco funcionário, eu não tenho essa questão, sabe? Enfim, só para abrir aqui com vocês, mas eu tento muito trazer isso para eles, que tudo que vocês fazem é pelo cliente. Então, todo o setor lá da loja é pensado no cliente. O marketing é pensado na melhor experiência para o cliente. Por que quando tu entra no Instagram da loja lá, os conteúdos é tipo assim, uau, eu quero comprar nessa loja? Porque é pensado no cliente. Por que quando tu chega no WhatsApp para falar com a gente, os vendedores, eles cativam o cliente, eles entendem o cliente sai super satisfeito, é pensado no cliente. Por que quando, sei lá, como é produto eletrônico, às vezes a gente sempre fica na dúvida de como configurar e tudo mais, é normal isso acontecer? O cliente quando compra, normalmente, quando chega o produto para ele, ele vai no pós-venda e pergunta, eu preciso de ajuda. O pós-venda é pensado no cliente. No marketing, eu falo sempre, faz pensado no cliente, no estoque, desculpa. Eu falei marketing, estoque. Tá, mas enfim, no estoque lá da loja é pensado no cliente também, tá? E tá, Camargo, mas assim, tudo é pensado no cliente? Sim, e é isso que consegue trazer a excelência pra gente na questão de... Agora me fugiu a palavra, mas na questão de qualidade, sabe? Na questão de satisfação do cliente. Então, isso que eu tento trazer pra equipe. Tudo que vocês fazem aqui é por quem paga o salário de vocês no final do mês, sabe? Então, é pelo cliente. Então, façam pelo cliente. E esse é um dos motivos de por que o nosso cliente ele é tão satisfeito. Porque os funcionários, né, os colaboradores, eles têm essa visão junto com a gente. Vou compartilhar com vocês. Isso me lembrou o episódio da Santino. Da Santino também. Que o Pedro usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que a Santino é desesperada pelo cliente. Legal. E é realmente esse espírito que tu traz de entender o outro lado, entender o lado do cliente e ser empático em todas as situações. Que aula! Que legal, né? E é importante ver essa conexão, mais uma vez aí, né? Sobre cliente e colaborador. Porque o nosso colaborador ele é nosso primeiro cliente. Sim. Né? Então a gente precisa vender justamente isso para que o nosso colaborador compre a ideia e passe para o nosso cliente. Então, é realmente uma aula, né, de como a gente colocar isso na prática e fazer isso dentro das empresas, porque a gente precisa dar essa atenção e ter essa questão de trazer os sonhos dos colaboradores, da gente instigar as pessoas a quererem mais, a buscarem mais, a entender que não é só para a empresa ganhar dinheiro, que eles também vão melhorar as suas vidas, vão conquistar os seus sonhos. Desculpa ter cortar um pouquinho, tá? Tranquilo. Mas assim, se for pelo dinheiro, a tua equipe, ela não vai ser uma equipe, talvez, engajada. Não vai ser uma equipe motivada, porque se eu for pegar a galera lá da loja, né, quem trabalha com a gente, não é pelo dinheiro que a galera tá, sabe? Pode ser que tenha algum que outro que sim, enfim, tem pessoas que são movidas a dinheiro e tá tudo bem, sabe? Mas assim, todas as pessoas que estão lá trabalhando, a maioria delas, elas têm um motivo por trás de estar ali. Tem algo dentro da pessoa. Tipo, eu tô aqui porque realmente isso aqui muda talvez a vida do cliente que tá lá, ou isso vai me ajudar a mudar também, não é pelo dinheiro, sabe? Então, às vezes, a questão da motivação da equipe, muita gente pergunta, Camargo, como é que tu tem a tua equipe tão motivada e tudo mais? Quanto que tu paga pra eles? Não é o dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre tu, talvez, aprender a como lidar com essa equipe que tu tem. É sobre como tu aprender a, muitas vezes, ser flexível com a equipe que tu tem. Não ser uma pessoa, talvez, muito rígida. É sobre também muito tu entender que cada pessoa tem uma vida pessoal, também tem um lado pessoal, sabe? Então, é muito mais sobre isso do que dinheiro. Eu já vi muita gente chegar lá na loja, na entrevista, e falar, eu quero trabalhar com vocês. Porque olham de fora e vê o quanto a equipe é engajada e tudo mais, sabe? E isso me deixa muito feliz, por um lado, por ver que, tipo... Eu sempre gosto de trazer muito isso. E até para motivar quem às vezes acha que... eu preciso saber tudo sobre empreendedorismo para conseguir construir um negócio de sucesso. Não! Eu fico muito feliz em saber que uma pessoa que talvez saia dentro de um quarto sozinho montando um negócio, hoje consegue ter uma gestão assim, sabe? Então, isso é algo muito gratificante também que eu tenho na loja lá. Que legal. E vamos pegar essa palavra, né? Motivação. Motivo para ação. Sim.
né? Então, a gente, enquanto ser humano, a gente precisa ter um motivo para ação, né? Se a gente não tiver um motivo muito mais forte, é claro que dinheiro é importante. Todo mundo quer. Eu amo dinheiro, né? Mas a gente precisa ter um motivo mais forte que isso, né? E não ser só isso pra gente agir. E a gente precisa olhar nesse ponto de vista dentro da nossa equipe, né? Que motivo a nossa equipe, as pessoas que estão ali dentro, têm para agir e para fazer de acordo com aquela cultura que a gente está implantando ali dentro, de acordo com aquilo que a gente acredita para o nosso negócio. Então, é muito importante a gente verdadeiramente vender a nossa ideia, né? E trabalhar unido e em conjunto com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que estão junto conosco na equipe. Até porque nós três, aqui nós temos motivos diferentes, nossos colaboradores também são motivados por situações, por bens materiais, por experiências diferentes, e esse entendimento que tu traz sobre realmente entender cada pessoa, entender o que motiva ela, eu acredito que é um dos grandes diferenciais para ser essa potência que vocês são hoje. Quantos colaboradores são? Hoje a gente tá com 7 colaboradores ao total, mas eu e a minha esposa também. Então, a gente tá entre 9 colaboradores ao total lá, dentro da equipe, no caso. Que legal. 9 pessoas. E nos conta um pouquinho, Jonathan, de como começou, tu já contou, né, a questão do Instagram e tal, mas nos conta, assim, o que tu entende como diferencial do Instagram hoje. Eu sei que, né, que tu tá aí numa questão também de já passar para a questão de cursos, para ensinar como fazer tudo isso. Então, nos conta um pouquinho qual é o segredo aí, né, para bombar no Instagram. Tá, A pergunta de milhões, eu diria. a pergunta de milhões. Ela ia vir, né? O segredo pra bombar no Instagram, né? Assim, não tem segredo. Não tem segredo. Literalmente não tem segredo. É só tu fazer o simples que funciona muito bem de forma constante. Rotina. Às vezes, muita gente que acha que, nossa, pra tu conseguir ter um negócio gigante ou bombar no Instagram, como muita gente fala, é necessário fazer o complexo. E às vezes muita gente, por estar passando com algum desafio ou outro e querer crescer, busca o complexo das coisas. Eu tento buscar o contrário. O que eu posso fazer de mais simples que vai me trazer resultado? E é isso que a gente busca lá na loja em relação a vendas, a vender pelo Instagram. Só que, obviamente, o simples, ele não é tu fazer mal feito as coisas. Não, tem que trazer qualidade. Só que essa qualidade tu pode trazer de uma forma simples. Tá, mas como assim? Buguei minha cabeça aqui. Tá, vamos lá, olha só. Por exemplo, vamos falar de conteúdo para o Instagram, tá? Fotos para o Instagram. Eu preciso, para fazer um marketing legal, um marketing que realmente vai converter, eu preciso ter um estúdio muito bem arrumado, com várias luzes, várias câmeras e acústica e tudo mais, gastar 50, 100 mil reais para fazer um conteúdo que realmente converte? Não preciso. Eu posso pegar o meu celular, não precisa ser um iPhone de última geração, pode ser até mesmo no Android, dá para fazer, é tranquilo. Eu já vou chegar nessa parte do Android e iPhone, porque senão o pessoal vai me matar nos comentários, tá? Não sei o que é do Android. Tem uma pequena briga sobre isso, eu já vou contar para vocês. Mas assim, não precisa tu ter um ferramental todo para conseguir trazer um conteúdo de qualidade. E é isso que eu falo, é o simples, é fazer com o que tu tem, com as ferramentas que tu tem. Mas, que a gente tá falando no início da ação. Ação, inicia, age com o que tu tem em mãos. Sabe? Às vezes muita gente fica pensando, nossa, para trazer um conteúdo de qualidade e tudo mais, eu vou precisar de um monte de coisa. Não é necessário, para vocês terem uma ideia. Quando eu falei que eu comecei a bombar aqui no Instagram, vamos lá, olha, aqui tá o segredo, tá? Quando eu falei que comecei a bombar no Instagram aqui na cidade, o que eu fazia, tá? Eu gravava vídeo e foto dos produtos, eu tinha, dentro da minha sala, eu tinha um rack assim, e eu ficava a TV em cima. E nesse rack, eu usava tipo um espacinho assim desculpa, eu bati no microfone. Um espacinho de 30 por 30 centímetros, óbvio, meu produto é um produto pequeno, né? Quem tem um produto maior, dá pra adaptar numa parede, alguma coisa assim, mas tudo dá um jeito, né? Eu tinha um espaço de 30 por 30 e eu gravava as fotos e os vídeos dos produtos ali com o celular, um Xiaomi que eu tinha na época, acho que na época custava uns R$1.500, mas enfim, eu fazia o que era para ser feito e tentava trazer uma qualidade.
E confesso pra vocês, o início eram os conteúdos horríveis. Horríveis, horríveis, horríveis. Não era legal. Só que a constância, a rotina que eu tava falando pra vocês, de todos os dias fazer aquilo, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E é impossível uma coisa que tu faz todos os dias, tu não ficar bom naquilo. Só se tu é muito ruim mesmo pra não ficar bom naquilo, entende? Mas é impossível, sabe? Então, essa constância de tentar todos os dias, todos os dias, todos os dias, fazendo, acabou me deixando bom nisso. Sou o melhor nisso? Não, mas fui o melhor de fazer com o simples a coisa acontecer, sabe? Então, é isso que eu falo, é fazer a coisa de qualidade, só que com o simples, sabe? Fazer com as ferramentas que tu tem. Então, isso eu trago muito e eu acho que o segredo pra bombar é esse, é tu focar no simples que funciona muito bem. Só que tu tem que entender o que funciona muito bem. E pra entender o que funciona muito bem, tu vai precisar errar muito. Se tu não tiver um mentor do teu lado. Se tu tiver um mentor do teu lado, essa pessoa já errou por ti. Em curta caminho, essa pessoa já errou por ti. Tu vai mais rápido. É fato. Todas as vezes que eu tive um mentor na minha vida, eu fui mais rápido. Hoje, eu pago mentores pra ir mais rápido em algum projeto que eu queira. É fato, porque eu aprendi isso. Quando tu destrava essa chavezinha na cabeça, as coisas fluem mais, vão mais rápido na tua vida, né? Então, quando tu não tem um mentor por perto, tu tem que errar, paciência. Só que tu tem que fazer o simples que funciona, só que pra te entender, como eu disse, né? O que funciona, tu vai precisar errar e acertar, errar e acertar. Que legal, tu traz mais uma vez muito forte a questão da ação, né? Então, Muito. O segredo, né? Exato. Os segredos. Tá na ação e na constância, né? E muitas vezes a gente se coloca num lugar de vítima. E procrastina muita coisa, por, né? Não tenho a perfeição, não consigo ter o ideal, não tenho a melhor condição. Não... Faz com o que tu tem. Amanhã tu melhora, né? E a gente precisa agir. Mais uma vez é a questão da ação, da constância, do fazer com o que a gente tem hoje e estudar pra gente ser melhor amanhã. Né? E muitas vezes a questão da procrastinação, que eu acho que dá pra se dizer que a procrastinação é o contrário da ação, se não é muito parecida a questão, né, de um ser o inverso do outro. E a questão da procrastinação, ela acontece muito, que eu vejo, por falta de organização. Porque às vezes quando tu consegue te organizar pra fazer o simples que funciona, tu vai conseguir dar muito certo. Só que muitas vezes o pessoal fica, e eu sei disso porque eu já passei por isso, muito avoado. Ai, o que eu tenho que fazer? Por vezes você não saber o que fazer, né? Tu tá testando e tal, que eu tenho que fazer ficar muito avoado e tu não te planeja pra fazer as coisas que tu vai fazer. Que nem, por exemplo, algo que é muito importante pra te vender bem no Instagram. Postar conteúdo todos os dias. Tem que ter criação de conteúdo todos os dias. Muita gente deixa de fazer isso, não é porque não tem tempo, é por falta de se organizar, é por falta de prioridade, sabe? E essa falta de prioridade é o que gera a procrastinação. Aí traz um ponto de planejamento que a gente fala muito e traz muito isso na gestão, enfim, pro mundo dos negócios, que pra mim, sem planejamento, se a gente não tem um planejamento, qualquer ação que a gente tenha e que a gente invista realmente fazer, talvez não tenha um resultado muito positivo. Mas com planejamento, sabendo que você vai fazer aquela ferramenta que a gente usa muito, 5W2H, quem, quando, onde, como, quanto vai custar. Isso realmente, né, muda o jogo e faz a diferença nos resultados. Que é o simples, né? Exato, realmente que é o simples bem feito, né? E quando a gente traz a questão da iniciativa, enquanto o Camargo falava, me veio muito forte o primeiro episódio do Pod. Vamos fazer? Bora? Bora! E todas as ações do Pod, tudo que a gente fala em fazer é muito no bora e vamos fazer. E isso realmente traz um diferencial muito grande para esse projeto, mas também no meio empresarial o que vai mudar, né, o resultado. E é aquilo, né? A gente sonha, a gente pensa, a gente planeja e a gente vai pra ação, né? Eu acho que isso é o grande segredo da vida e do sucesso em qualquer negócio, né? A gente idealizar, sonhar primeiro, depois a gente planejar, né? Entender como chegar lá. E agir, né? Fazer acontecer com constância, que eu acho que, né? Não dá pra gente, porque tem muita gente que acha que fazer acontecer é tu fazer uma vez e daí não deu. Não, tem que fazer milhões de vezes pra dar certo. Tem que repetir, tem que errar, tem que levantar, tem que seguir, tem que fazer diferente, tem que renovar. E assim a gente vai construindo o sucesso, né? Então não existe uma virada de chave
e sim existe uma construção, né, de muita ação, de muita persistência, de muita resiliência para a gente fazer acontecer, né? Com certeza. E sobre o teu projeto como mentor, enfim, explica para nós como tu trabalha hoje, como funciona esse outro lado da Camargo. Pra galera aí que quer aprender como vender no Instagram. Como vender no Instagram, né? Assim, esse título é apelativo, acho que vai dar bom. Como vender no Instagram. O que acontece? O meu lado de mentor, né? Eu vou puxar de novo o início da minha história. Por que eu vou puxar? Porque pra mim isso marcou muito a minha vida. E não é eu falando, muitas pessoas falam que se inspiram na minha história. Então eu vou puxar um pouquinho de novo ela. Lá no início, quando eu tava lá atrás, naquele quartinho, eu nunca imaginei ensinar alguém. Nunca imaginei que hoje eu poderia sentar na frente de uma pessoa e ensinar como ela pode mudar de vida. Simplesmente, eu posso pegar uma pessoa que talvez trabalha no CLT e eu posso dar várias dicas que vão ajudar ela a mudar de vida. E eu nunca pensei isso lá atrás, né? E o que acontece? Hoje eu ensino essas pessoas a realmente construírem e viver da sua loja no Instagram. Só que o que acontece? Assim, pode ser que essa pessoa, ela esteja já no nível mais avançado, pode ser que ela seja iniciante. Eu digo que no Instagram, tu não precisa ter 1000 seguidores para vender bem. Pode ser com menos, tá? Tem alunos que fazem bastante com poucos seguidores. Precisa ter 2.000 seguidores. Ou também não precisa ter 10.000, 20.000, 50.000 seguidores para conseguir vender bem. Com pouco dá para se fazer muito, tá? Mas enfim, para falar aqui a questão do meu projeto mais de mentor, né? Quando eu tava mais ou menos em 2022 na minha loja, a gente já tava a gente já tinha conseguido chegar numa constante de vendas. Ou seja, a gente não tava mais naquela montanha russa de dia vende muito, dia vende pouco, dia não vende nada, dia vende muito. A gente tinha saído das vendas pingadas, digamos assim, a gente já tava vendendo constantemente todos os dias, né? E eu fui entender no final de 2022 que beleza, isso aqui que eu faço, será que se aplica a outros negócios? Porque como a gente bombava muito aqui na cidade, vários amigos, Camargo, como é que tu faz? Eu quero fazer no meu negócio também e tal. Eu ia lá, ensinava de um jeito que eu acho, só tipo, faz isso, isso e isso que vai dar certo, sabe? Ia lá e fazia, dava muito certo. O Felipe da RM Shop aqui, não sei se vocês conhecem ou não, ele tem uma loja que vende acessórios eletrônicos aqui em Santa Maria. E ele foi uma das minhas cobaias, digamos assim, sabe? Eu não tinha a metodologia montada e tudo mais. Eu comecei a entender, beleza, isso aqui que eu sei se aplica a outros negócios, de outros nichos, tipo nicho de roupa, nicho de calçado e tal. Beleza. Acho que eu posso ensinar outras pessoas. E aí, isso foi mais ou menos que eu comecei a entender, né, que a minha metodologia funcionava para outras pessoas, foi mais ou menos no final de 2022. E aí, até o final de 2022, eu tinha um plano comigo mesmo. Eu preciso deixar a loja funcionando sem a minha presença. Porque não adianta. Eu tenho muito uma filosofia de vida de que não colocar energia em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 lugares que estão precisando muito de energia. E um negócio que ele está em construção, ele está precisando de muita energia. Um negócio que ele tá em construção, eu levo muito o meu projeto da loja e o meu projeto de mentor, sabe? Uhum. O meu projeto da loja, ele tava em construção. Então, se eu pegasse meu projeto de mentor e tentasse colocar energia ali, eu ia dividir em 2 e algum ia deixar a desejar. Então, beleza, eu vou fazer a loja funcionar sem a minha presença. Depois que a loja estiver funcionando sem a minha presença, eu dou start no projeto. Organizado, planejado, sabe? Então, já volta a questão do planejamento que a gente tava falando, né? As administradoras gostam. Tocou no ponto aí que é... Pra tu poder tomar uma ação, sabe? Senão não tem como, não vai. E aí, beleza. Naquela época, quando eu comecei a entender que a minha metodologia funcionava, beleza, o que falta aqui pra minha loja, ela funcionar sem a minha presença? Faltava um criador de conteúdo, porque eu era a cara da loja. A loja tem o meu sobrenome. E muita gente fica se perguntando, a loja tem o teu sobrenome, mas não é tu que aparece? Sim, eu consegui fazer isso por meio de processo bem definido, tu consegue fazer isso, tá? Tu consegue delegar... Processos bem definidos. Sim, tu consegue tirar a tua imagem do negócio.
sabe? E às vezes muita gente não destrava essa chave e fica lá no operacional do negócio todos os dias aparecendo. Mas aí tem um ponto que eu acredito que tu trabalhou muito, foi a delegação. Sim. Porque quando se tem processos bem definidos, obviamente, o gestor não tá mais ali na operação, e, enfim, né, e apagando o incêndio, aquela coisa toda. Como foi pra te delegar nesse momento? Tranquilo? Ou foi Não, foi desafiador. Que nem eu tava falando aquela hora pra você, sabe? A delegação, pra mim, ela foi muito desafiador. Porque, novamente, eu vou voltar lá atrás, dentro do quartinho. Eu não fazia ideia de como era delegar pra alguém alguma tarefa, sabe? Eu brinco que, assim, a questão da delegação, tu tem que... É tipo uma orquestra, que chamam. Tu tem que saber fazer... Tu tem que saber como a banda toca, tá? Então, tipo, tu tem que... Essa parte pode cortar que eu me enrolei um pouquinho. Continua. Sai. Tá, beleza. Então, eu só... Tenta fazer de novo a pergunta, vamos ver. O editor lá Quando a depois gente vai tem ficar muito de processos... cara. Não, os guris... O Andrei só não faz chover, né, Andrei? De resto é tu que edita? tranquilo. Eita, prepare. Não é o Andrei, é o Nicolas. É o Nicolas, Desculpa, tá. Nicolas. Mas o que eu perguntei, o que eu falei aquela hora foi sobre quando a gente tem processos bem definidos, um desafio é delegar para a equipe. Como tu se saiu nesse papel? Tá, beleza. Não foi nada fácil, né? Porque, assim, como eu não sabia nada desse mundo empresarial, de delegar para as pessoas, né? Eu tive que aprender na prática. E, assim, foi bem difícil de eu conseguir estar fazendo a delegação para as pessoas. Eu tive que realmente entender o que eu fiz para delegar e para montar os processos. Eu comecei a entender o que eu precisava fazer para que o negócio funcionasse bem. Eu entendia qual que é as minhas ações que eu fazia durante o dia, anotava numa folha de papel mesmo. Isso foi pessoas de fora que me falavam, ó, para definir os processos, tu tem que anotar as atividades que tu faz. Comecei a anotar numa folha de papel, ó, em tal horário eu fiz isso, em tal horário eu fiz aquilo, e detalhadamente. Depois, quando chegou para a parte, tá, eu preciso contratar uma pessoa agora para tomar o meu lugar nessa questão do marketing do negócio, né, ou enfim, qualquer outra área, eu peguei essa lista e tentei entender, tá, como é que eu faço para ensinar outras pessoas a fazerem isso aqui que eu faço. E foi assim que eu comecei a delegar, tal. Então, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito libertador, porque a delegação, ela te libera tempo. E delegar do trabalho, né? Pra gente chegar nesse processo de, tipo, já ter uma independência dos colaboradores, dá trabalho. A gente precisa, né, ter uma resiliência e uma força de vontade muito grande. E é o que às vezes não acontece, né? As pessoas acham que pode delargar, né? E delargar não dá certo. A gente não pode delargar para os nossos colaboradores. A gente tem que treiná-los e delegar realmente com processos estruturados, né? Isso é importante. Principalmente acompanhar essa operação com indicadores para ver se realmente está saindo conforme o esperado. Então, além do delegar e do não delargar, eu acredito que tem que ter um planejamento estratégico muito forte no sentido de estruturar um processo em que fase a gente vai medir, o que a gente vai medir, como as pessoas vão alimentar aquele indicador, para aí sim o dono, né, o gestor, poder ter controle do que está acontecendo. E, tipo assim, ele falou, né, eu escrevia numa folha o que eu fazia. Isso me lembrou aquela ferramenta. Exato. Então, tipo assim, escreve, faça, utilize do simples, é simples. É o que eu falei. Só é trabalhoso, mas é simples, precisa Com o que tu tem. escrever, faça com o que tu tem, exatamente, escreva numa folha de papel, num Mas Excel, faça. num Word, mas faça. Entenda o que te demanda tempo para depois tu poder delegar, né? Então, muitas vezes as pessoas utilizam termos, né, terminologias assim, muito complexas, bonitas, que parecem muito difíceis. E, na verdade, é o básico. Tu precisa fazer o básico bem feito, mas fazer. Exato. Ação novamente. Né? Então, acho que... Vamos botar ação o nome desse episódio? A gente ainda não sabe o título, né? Mas vai esse nome. Vai sair. E um ponto, né, gente? A administração não é difícil, não é complicado. Mas esse episódio traz tanto a essência do que é o Pode Falar ADM, quer fazer o básico bem feito, quer fazer o simples, que... Nossa. Que é o que faz realmente o sucesso acontecer. Exato. Né? A gente... E de forma sólida, principalmente, né? Exatamente. E às vezes a gente quer achar coisas difíceis, né? E eu não posso fazer agora porque é muito difícil. Não é difícil. Às vezes até simples. talvez não é a gente... Ou pode ser que sim, mas eu não vejo talvez assim da gente achar as coisas difíceis.
mas às vezes a gente acha que é o complexo, que é o difícil que nos traz, ou como a gente se espelha em outras pessoas, que faz as outras pessoas terem resultado. Muitas vezes eu acho que é isso que a gente faz, sabe? E, na verdade, se tu for olhar a fundo essas pessoas, o que elas fizeram foi assim. Exatamente. Só que elas foram lá e fizeram do jeito que elas... Do jeito que elas podiam, com as ferramentas que elas tinham, sabe? Perfeito, agora tu colocou muito bem. Às vezes parece que é muito difícil, muito complexo o que as pessoas fazem, mas na verdade é o básico bem feito. Aí eu me lembro do episódio que a gente gravou com o Christian. Tem muito episódio. Tem muito episódio pra gente lembrar. Assistam, primeira temporada, tá maravilhosa também. O que a gente gravou com o Christian, né? Que era sobre feijão com arroz. Faça o feijão com arroz bem feito, que é o que vai dar resultado. Infelizmente, e eu digo infelizmente com dor no coração, a gente já tá no nosso tempo, mas eu voto fortemente pela parte 2 desse episódio, porque a gente trouxe muito sobre o comportamento, sobre ação, sobre crença, sobre delegar. E, Camargo, eu não conhecia a tua história, mas eu fiquei assim, ó, abismada, lisonjeada por estar aqui contigo hoje, escutar como tu começou. E realmente a palavra é ação, que tu continue contagiando muitas pessoas, que os colaboradores também continuem muito motivados por fazer parte desse projeto. E é mais um negócio que a gente traz aqui de empreendedor que se preocupa com o funcionário, se preocupa com o sonho do funcionário de fazer crescer. Então isso é muito nobre, né, Índia? Exatamente. É muito gratificante pra gente poder trazer aqui no Pod tantas empresas que têm uma história tão incrível e que é aqui de Santa Maria e que a gente pode se inspirar, que a gente pode aprender muito, porque realmente todo episódio é uma aula, né? A gente aprende muito e a gente espera que todo mundo que escute aprenda tanto quanto a gente aprende. E é muito bom saber que tem uma história de tanta ação, né? Um empreendedor que sonhou e que agiu e que teve persistência em tudo que sonhou, né? Para chegar até onde tu chegou. Então, muito obrigada. Obrigada realmente por ter aceito o nosso convite, né, sem nem nos conhecer, e aceitar e topar estar aqui conosco hoje gravando esse episódio. Então, muito obrigada, tá? A gente fica realmente muito feliz e muito honrada de poder aprender contigo essa noite. Show! Um brinde a esse segundo episódio da segunda temporada. É isso aí!